O NT Sul já está de volta aqui na TV Novo Tempo, muito obrigado pela sua companhia e hoje nós estamos falando aqui sobre trabalho, sobre emprego, um assunto que é importante para muitas pessoas, principalmente para quem está buscando uma vaga, e tudo começou quando uma pessoa mandou uma mensagem para a gente aqui questionando sobre as dificuldades para se colocar pela primeira vez no mercado formal de trabalho, não é? A gente continua este bloco e este programa especial. Estamos recebendo agora aqui no estúdio a Grace Tomazetti, que já esteve com a gente aqui em outras ocasiões, né, Grace? Ela é especialista em gestão de negócios. Obrigado pela presença aqui no NT Sul. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Seja bem-vindo. Também com a gente aqui o Luiz Herzog, ele é presidente da CDL Cachoeira do Sul. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estou aqui representando a entidade. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho com o Luiz sobre trabalhos que estão sendo feitos aí nas redes sociais, incentivando inclusive empreendedores, não é, a abrirem as portas para essa garotada que está surgindo aí com sangue novo, né, com muita disposição, alguns deles com boa formação inclusive. A gente vai falar já sobre tudo isso. Bom, antes de tudo, como a gente falou no bloco anterior, grande parte das vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho exigem qualificação e experiência. E como encontrar uma oportunidade sem nunca ter trabalhado? Esse é o desafio de muitos jovens. Bom, no interior de São Paulo, uma fundação implementou o programa Primeira Chance, que ajuda justamente essas pessoas. Nós vamos conhecer agora na reportagem. No interior de São Paulo, as pessoas não imaginavam que um projeto chamado Fiscais do Lixo poderia mudar a vida de jovens que antes só pensavam em destruir o trabalho duro de quem realmente se importava com a cidade. E aí tinha um problema, os jovens da cidade rasgavam os sacos de lixo na rua. Então se cria um projeto social para dar qualificação profissional para esses jovens que na década de 70 faziam esse tipo de vandalismo. E chamava Fiscais do Lixo. E hoje, o projeto que começou de forma tímida se transformou em uma fundação. E foi pensando em aumentar as chances de contratação de jovens que esta fundação resolveu ofertar cursos profissionalizantes. Nesta sala, por exemplo, eles podem aprender noções básicas de programação. A Bruna é aluna aqui do curso e fala que a concorrência tem sido um verdadeiro desafio para ela. Hoje em dia está bem concorrido e assim, quem não tem estudo, quem já tem estudo já está difícil, para quem não tem é mais difícil ainda, então a gente tem que estudar para a gente poder aprimorar mais o currículo. Preencher o currículo para chamar a atenção do recrutador, esse é o objetivo da Bruna. Eu tenho informática administrativa e o que eu fiz em dezembro agora, a primeira chance de almoxarifado. Eu torço para que me chame, né? Que hoje em dia está muito difícil. Daí quando chama a gente vai naquela expectativa, né? Agora chegou a minha vez. Mas às vezes não chegou ainda a sua vez. É difícil. Em países da Europa, o governo incentiva a formação dessa população. Na Dinamarca, o sistema público de emprego recebe uma notificação quando o jovem está há 3 meses sem emprego. Após 6 meses, ele é encaminhado para algum programa de qualificação. Na Alemanha, existe uma educação profissional paralela à educação básica. E no Brasil, existem projetos como Jovem Aprendiz, Lei de Estágio, Programas de Qualificação Técnica, entre outros. Mesmo assim, ainda existem muitos jovens fora do mercado de trabalho. É por isso que programas como Primeira Chance fazem uma grande diferença na comunidade. O jovem tem esse desafio. O mundo do trabalho exige experiência e por ser jovem ele ainda não trabalhou e por ser jovem ainda não conseguiu fazer a qualificação profissional da forma que o mercado gostaria. Então a gente quer interromper esse ciclo, dando a oportunidade para ele de fazer uma qualificação profissional aqui na Fundas. Eu acordava às 5 horas da manhã, me arrumava, 6 horas eu estava no ponto de ônibus para pegar o primeiro ônibus. Chegava na praça, pegava uma van, que era onde me deixava mais próximo da Fundais. Eu chegava aqui, era umas 7h20, 7h30, aí eu tinha que esperar até as 8 horas para mim começar o curso. Aí na hora de ir embora eu chegava em casa mais ou menos uma meio-dia e meio, mas valeu muito a pena. Mais de 30 mil pessoas já passaram pelo Fundas, inclusive o Jones. Hoje ele é diretor da fundação, mas um dia também já foi aluno do lugar. A sensação é de dever cumprido. Nós entregamos um serviço de qualidade graças ao trabalho dos funcionários da Fundas,
professores, educadores sociais, técnicos agrícolas, assistentes sociais, pessoal da área administrativa. A gente entrega um serviço de qualidade e sai com a sensação de que nós estamos fazendo a diferença na vida dessas crianças e adolescentes. A Bruna representa a parcela de jovens que, mesmo com tantos desafios, levanta a cabeça e segue otimista. Corre atrás e não desista. A gente tem que correr atrás e não desistir do seu objetivo. Então a gente encontra ex-alunos, alunos que passaram, né, nos projetos com a Fundasa, estão bem-sucedidos, mas eu acho que o mais importante de todas as histórias, independente da questão do sucesso, é o aluno estar feliz, ser um cidadão de bem, realizado e poder entregar para a cidade tudo que a gente como cidadão precisa entregar. Então acho que essas são as histórias que mais me emocionam. Legal, muito bacana aí a reportagem que a gente viu da Ana Bezerra, né, do nosso núcleo de jornalismo lá de São Paulo. Bom ver que tem, assim, bons trabalhos, né, fundações que incentivam muito isso. E aqui em Cachoeira do Sul a gente tem algumas opções também, né? Eu quero começar falando aqui um pouquinho com o Luiz, que é presidente da CDL, né? Se você ligou a sua TV agora, nós já apresentamos aqui os nossos convidados. Luiz, como é que tem sido esse trabalho da CDL no sentido de fomentar essa primeira oportunidade para o jovem, para o adolescente, para o estudante? A CDL considera que o estágio é um caminho muito positivo para esse ingresso no mercado, né? Tanto do ponto de vista da empresa, que pode fazer a experimentação do comportamento, da postura do jovem na empresa, né? Quanto para o próprio aluno, que para ser estagiário tem que ter vínculo estudantil com alguma escola técnica, universidade, né? Para que ele possa se integrar, aprender ou experimentar, se comportar dentro do ambiente empresarial, que vai ser decisivo para o futuro dele, né? Inclusive, você começou como estagiário. A gente estava falando em off aqui, né, antes de começar a gravação com a Grace, com o Luiz. Ambos começaram como estagiários também, né? Esse é um ótimo caminho, né? A empresa precisa dessa atualização, dessa informação nova, dessa proximidade que tem com o conhecimento que está sendo formado, né? É positivo para a empresa por isso. E para o jovem, para o interessado em se desenvolver no mercado de trabalho, ele precisa ter essa chance de mostrar como é que ele age, como ele se comporta nesses ambientes, né? Então essa nos parece é um grande caminho, não é o único, existem outros, mas esse é um grande caminho. Grace, fala um pouquinho como é que foi a importância de ter sido estagiária na sua vida profissional. Bom, Daniel, quando eu comecei a minha carreira profissional, nós éramos muito jovens também, né, Luiz? E isso nos dá uma certa beleza no início desse processo, porque nós tivemos muitos nãos, mas também os sims que foram preponderantes para essa jornada de crescimento. E o meu primeiro estágio foi dentro da universidade, né, e ele não era remunerado, o que muitos jovens hoje já buscam com a questão da remuneração. Então não tinha remuneração nenhuma, mas eu tinha certeza que eu precisava iniciar de alguma forma. E ao longo do trabalho que foi desenvolvido, eu pude também realizar meu projeto de conclusão de curso na mesma empresa, na mesma instituição, e deixar a minha contribuição através desse trabalho. A partir daí, então, as portas foram se abrindo e já aquela primeira necessidade de ter a primeira experiência, né, Luiz, isso já existia. Então, isso facilitou bastante para ter o currículo um pouquinho melhor, com uma pequena jornada já de crescimento para poder atingir os resultados que se esperava na época. Acho que é bastante relevante esse ponto que a Grace trouxe do investimento, né? Isso que parece que está faltando, ela até comentou isso, né? Quer dizer, existem oportunidades, a gente viu um trabalho muito legal de uma fundação que dá todo esse amparo, mas hoje, aqui em Cachoeira, quem quiser se qualificar tem inúmeras oportunidades de forma gratuita, cursos do Sebrae, ou a custo baixo, né, que não representam um investimento muito grande. Então, tem cursos online aí, diversos, que vão permitir que tu tenha essa qualificação para mostrar como diferencial, especialmente para o empregador, quando te recebe para a entrevista, ver que tu está te mexendo. Né? Tu está agindo buscando essa qualificação. Então, a oportunidade de tu receber, no momento que tu mostra que tu está em busca de qualificação, tu vai saber aproveitar. E isso é muito relevante para quem está contratando. Isso mesmo. E salientando o que o Luiz falou, é importante também fazer com que essa gurizada não tenha medo de ir atrás das empresas e buscar os profissionais que
recrutam e selecionam Claro. dentro das empresas para mostrar o que eles podem oferecer. Quando nós recebemos currículos de jovens que não têm experiência nenhuma, ou para o próprio jovem aprendiz, ou para serem cotistas também na área da indústria, todos eles têm o mesmo currículo, que é só com uma formação básica do ensino médio em andamento, ou ensino fundamental em andamento. E o que mais eles podem fazer? Então, vai muito ao encontro do que o Luiz falou. Buscar novos cursos, buscar oportunidades online, gratuitas também que se tem, para ir melhorando esse currículo e construindo, né, a sua carreira em cima também dessas possibilidades que podem aparecer. Deixa eu trazer uma discussão aqui com vocês, que é a seguinte, esses dias a gente postou nas nossas redes sociais justamente o questionamento de uma pessoa aqui de Cachoeira do Sul e que gerou uma grande discussão lá nas nossas redes sobre a oportunidade, né? E a reclamação era que o empresariado em Cachoeira do Sul, e aqui estão pessoas que podem defender este outro lado também, né? Que os empresários não estariam dando oportunidade para quem não tem experiência, né? E vocês entendem dessa mesma maneira que o empresário de Cachoeira, quem sabe, tenha uma resistência a não oferecer uma oportunidade para quem não tem experiência? Que tipo de aposta, Luiz, você como empresário também, você já fez? Você acha que o empresário, ou aquele que está ali para contratar, ele pode fazer com alguém que não tem experiência ainda? Como é que vocês percebem isso? Acho que a questão mais relevante não é as qualificações técnicas, mas o comportamento. Na medida que o interessado numa vaga tem alguma experiência, a gente pode ir lá conversar com o antigo empregador, claro, né, e analisar como é que foi o comportamento dele no outro emprego. Então, acaba sendo por aí, me parece, esse diferencial entre quem tem experiência ou não. Né? Que a gente possa ter uma ideia prévia do comportamento em ambiente de trabalho desse interessado. Né? Então, se o jovem buscar isso de outras formas, eu falei antes, buscando a qualificação, participando de atividades sociais, se envolvendo nas atividades da escola, da comunidade, isso ajuda a suprir essas oportunidades de avaliação de comportamento. Né? E ele pode trazer isso numa entrevista e buscar essa diferenciação. A gente tem um mercado mais restrito de novo, agora a gente está vivendo um período assim, né? E, então a disputa é muito grande, né? Assim como é para as empresas, então também as contratações não são grandes. Né? Então a mensagem sempre é: aproveite todas as suas oportunidades de buscar mostrar o envolvimento, a capacidade de dedicação, de responsabilização nas suas atividades. E dentro disso que o Luiz falou, são as soft skills, né, que nós já trouxemos em outro momento aqui na NT Sul. O que esse primeiro emprego que essa pessoa busca, ela pode trazer como um diferencial? A questão da própria comunicação, que nós podemos, dentro de uma entrevista ou de um primeiro momento já, perceber se ela é uma pessoa comunicativa, se ela tem facilidade de vencer os seus próprios medos, porque no momento que nós recebemos os currículos também se percebe isso. Claro. Muitas vezes as pessoas, os jovens vão com os pais, ou ainda os pais levam o currículo. Eu tenho o currículo do meu filho aqui, ele gostaria de trabalhar. Aí a gente pergunta, tá, mas onde é que ele está? Em que momento nós vamos poder nos conhecermos? Sim. E isso já demonstra também uma certa apatia ou timidez, né, do candidato. Então, essas já são primeiros sinais que nós temos que levar em consideração. E a nível técnico também, Daniel, é importante ressaltar que existem sim vagas na cidade, né? Nós temos grandes empresas também que estão se instalando na cidade e que estão vindo candidatos de outras regiões, porque Cachoeira do Sul ainda não tem uma qualificação técnica suficiente para atender vagas de empresas grandes que estão se instalando aqui na região. Então, infelizmente, Luiz, nós vamos ter que ceder essas vagas para pessoas de Santa Cruz do Sul, de Santa Maria, de Rio Grande, porque nós não temos ainda a qualificação técnica necessária para assumir certas vagas. E em relação a isso, talvez a pessoa nem precise ter experiência neste caso. Porém, para assumir essas vagas com salários muito bons e muitos bons benefícios, Qualificação. Precisa da qualificação.
Bom, nós, ao longo de todo o programa aqui, já antecipadamente estimulamos participações de telespectadores, contando um pouquinho sobre as suas experiências, né, com o primeiro emprego. Nós vamos aqui para a nossa telinha, vamos dar uma olhadinha em algumas mensagens que chegaram para a gente e nós vamos ler aqui pelo menos 2 observações dos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Arthur Lopes Kegler, ele diz aqui: comecei lavando carro no centro de Cachoeira. Então, quer dizer, para muitas pessoas o começo é devagarinho, né? Quem sabe não dá para chegar numa empresa já querendo ser o diretor ou o presidente, né? Tem que começar aos poucos, não é isso? E essa geração que está dentro do mercado de trabalho agora, que é a geração Z e no futuro a Millennium, ela é muito apressada para ver essa jornada de crescimento dela. E temos que tomar cuidado com isso, porque apesar da gente estar num momento de muita inovação, de muita criatividade, de muita tecnologia, alguns cargos necessitam de um pouco mais de experiência para serem assumidos por essas pessoas. Maturação, vamos dizer assim, de maneira geral, na função. Bom, Luiz, por favor. Envolvimento, né? Dedicação, construir a sua carreira. Isso não pode ser delegado, nem a mãe, como a Grace disse, ou a avó, que acontece, realmente chama atenção, é impressionante. E a gente, na CDL lá, vários casos em que vai a mãe junto com o filho e a mãe que fica respondendo os questionamentos, né, preenchendo a ficha. Isso não tem cabimento. Só que depois não é a mãe que vai trabalhar para... Isso, claro, isso é péssimo, né? Quer dizer, a gente entende a preocupação dos pais, né, de dar um incentivo, mas a pessoa tem que assumir a sua responsabilidade, o jovem tem que assumir a sua responsabilidade. E aí esses casos aí de que começou onde conseguiu, né, é assim que se constrói uma carreira mesmo, não é esperando surgir uma oportunidade mágica. E bom o ponto também que a Grace levantou de buscar pular etapas, né? Sim. Tem que saber que vai participar, tem que provar o seu valor no dia a dia da empresa. Vamos dar uma olhadinha em mais uma mensagem aqui que chega para a gente também. Gelson e também Tatiane: nunca trabalhei de carteira assinada, já deixei currículo em vários lugares e nunca me deram uma chance. Bom, aqui a gente tem um exemplo da questão da informalidade, né? Tem muitas pessoas que não conseguem entrar no mercado formal, a gente tem um índice ainda bem considerável do mercado informal no Brasil, e em Cachoeira do Sul isso também acontece. A minha pergunta para vocês é a seguinte: que sugestão vocês dariam para alguém que está na informalidade hoje, não tem, vamos dizer assim, o amparo social e que de repente pudesse fazer alguma coisa para pelo menos melhorar um pouquinho esse aspecto, para não ficar informal fazendo o que está fazendo nesse momento? Acho que é importante deixar claro no currículo que existe a experiência, porém que ela não tem a formalização na carteira de trabalho. Porque muitas pessoas me perguntam, através da consultoria, como colocar isso no currículo, considerando que se tiver que levar a carteira de trabalho, o empregador não vai perceber. Então, é nesse momento que precisa também ser relatado quais as principais atividades que foram realizadas e tem que constar, porque senão vai continuar aquele currículo muito vazio e ele não vai se destacar frente aos demais que possam ter a experiência comprovada. E complementar essas ações práticas de experiência de atuação prática, né, com formação, né? Claro. Ele já levantou essa questão, quer dizer, é mostrar que tu está te mexendo, né, que tu está te empenhando em ser um profissional mais completo, né, e que fatalmente virão as oportunidades, né? Havendo essas duas ações, quer dizer, eu buscando ação, mostrando que eu não estou parado e buscando qualificação, fatalmente surgirão oportunidades. Ok, algumas dicas bem práticas aqui então para quem está buscando aí o seu primeiro emprego. Sou candidato a uma vaga de emprego ou de estágio, que postura devo ter? Bom, primeira delas o Luiz já deu, não leve sua mãe de mão dada lá na hora da entrevista de emprego, né? Mas que outras atitudes esse candidato deveria ter nesse momento? Primeiro, fazer os cadastros, porque ainda é muito comum a pessoa nos visita na própria empresa, né? Posso deixar currículos, olha, quando faz a contratação a gente procura o cadastro do Cine. Tem diversas empresas que apoiam o recrutamento, que fazem esse trabalho. Onde nessas empresas, tu já procurou, tu já deixou teu cadastro no Cine, ainda é muito comum as pessoas não terem se cadastrado nesses locais, né? Da mesma forma, para os estágios, aquele que ainda tem o vínculo com universidades ou escolas, procurar as empresas que fazem essa ação de integração, né? Em Cachoeira do Sul a CDL faz esse papel, mas também o CIE, né? E colocar os seus dados lá. A gente nota isso quando tem oferta de vagas, que os cadastros poderiam ser muito maiores. Então esse é uma tarefa básica
e que todos devem fazer. E além disso também, Daniel, é importante falar para os telespectadores que ter uma postura profissional na hora de ter essa oportunidade, porque nós estamos falando aqui desde o início que não existe a oportunidade, que a cidade não está tendo essas possibilidades para o primeiro emprego, e às vezes a pessoa tem a oportunidade e ela não consegue entender qual é o papel dela ali na empresa. Na verdade, a grande maioria delas vai atrás de um emprego para pagar suas contas ou para buscar a sua satisfação pessoal, só que ela esquece no meio do processo que a empresa precisa gerar resultados através do desempenho, da produtividade dessa pessoa. Ou seja, é um trabalho, né? É uma função que precisa ser desempenhada e com qualidade, então essa pessoa ela vai ter que dar conta, né, daquilo que... Produzir. Exatamente, vai ter que produzir, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte, tem alguma fórmula para montar um primeiro currículo para se candidatar a uma vaga? A gente, inclusive aqui na TV, recebe, eu também tenho a minha função administrativa, então analiso muitos currículos, e aí pessoas às vezes que se candidatam ao primeiro emprego colocam lá, boa relação interpessoal, mas ela nunca, não sei se isso pode ser mensurado. E aí, o que vocês analisam num currículo quando vocês pegam um primeiro currículo de uma pessoa? Depende da idade também, né? Quando são muito jovens, que provavelmente queiram um emprego como jovem aprendiz, ou como cotista, ou dependendo da idade ainda estão no ensino médio, aquilo que o Luiz já falou vem muito ao encontro do que nós estamos falando. Não tem muita informação ali que vai ser diferente, porque o aluno, né, ele não tem tamanha opção ainda de carreira, de experiência. Então, o que vai destacar esse currículo? Se ele tem a informática, no mínimo, se ele já teve um curso, por exemplo, a oportunidade de fazer de dicção e oratória, se ele já buscou fazer um curso online de atendimento ao cliente. E isso vai fazer com que o currículo dele se destaque frente a outros que, por exemplo, não tenham nenhum tipo de curso. Sem dúvida. E nesta linha daí, afirmações, tu citaste um exemplo, né? Sim. Tem que ter a possibilidade de comprovar isso. Então, como é que eu comprovo que eu tenho boa relação? Eu posso citar que eu tenho trabalho na comunidade, na paróquia, né? Buscar elementos, uma citação que não dê uma possibilidade de comprovação desta habilidade, só deixa maior o currículo, então que a gente chama bastante atenção, que tem que ser bem objetivo, né? O mais objetivo possível, mostrando evidências de quais são as suas qualificações, né, para a vaga que está procurando. Perfeito. Bom, nós precisamos fechar aqui este bate-papo. Quero parabenizar o trabalho que vocês fazem, né? A Grace sempre posta nas redes sociais dicas, né? Empresas que estão abrindo espaço aqui em Cachoeira, dicas para montar currículos, enfim. E a CDL também, a gente inclusive chamou o Luiz por isso, também vem prestando esse serviço para quem está em busca de um trabalho e é uma mediação aí entre quem está querendo se colocar, o empresário que também está procurando mão de obra qualificada, né? O que é necessário para que a empresa cresça, para que a cidade cresça. Os canais de vocês para que o telespectador possa encontrá-los. A CDL está na Pinheiro Machado, ali nos fundos da Praça da Caixa d'Água, né? Oferecendo então como esse papel de intermediação de ofertas de estágio. E também para as empresas, esse é uma ferramenta importante para que elas possam qualificar sua equipe, conhecer novos colaboradores, né, que também nos procurem e criem essas oportunidades. É um bom caminho para as empresas poder fazer essa avaliação e a gente fica à disposição, então. Por favor. O Instagram da CDL? É CDL Cachoeira do Sul, o site é cdl.org.br. Perfeito. Fácil de encontrar. Obrigado, bem Luiz. presentes lá. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela presença com a gente aqui. Grace. Bom, as pessoas podem me buscar através do Instagram da empresa, né? G Tomazete Consultoria, e lá estão todas as informações sobre vagas. Nós repostamos também as oportunidades da cidade, da região. E como tu falaste, dicas de comportamento no momento de uma entrevista de emprego, quando se está na cara do gol, o que fazer. E as tendências do mercado, do varejo e do futuro para a sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês com a gente aqui. Obrigado. No próximo bloco, a gente recebe aqui no estúdio do NT Sul as repórteres Gabriela Belo e também a Thelma Tomás. Nós vamos bater um papo sobre as experiências de trabalho e elas vão contar para a gente como foi a inserção delas no mercado de trabalho. Então, não sai daí, a gente volta já já.